Boa noite, pessoal! Começando mais um Recast, hoje com o episódio 8 da segunda temporada. Hoje eu estou muito feliz que eu estou com um grande amigo meu aqui, Paulo Gonçalves, e a gente falar um pouquinho sobre o tema de design de produto. Era nesse assunto. Bom, Paulo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui. Rafa, depois você se apresenta para a gente dar a abertura aqui. Boa Beleza. noite, boa noite. Sou o Paulo Gonçalves, sou design hoje, atualmente design de produto. Trabalho já há 12 anos aí na área, 12 anos formado, 12 anos trabalhando. Iniciei os trabalhos já no meio da faculdade, então, desde então, na estrada aí, trabalhando com design de produtos. Prazer, uma boa noite. Legal. Show de bola. Pessoal, eu também tenho uma experiência com produto aí, né? Para quem já está acompanhando a gente aí há um tempo, eu já venho falando da startup, que eu trabalho com isso. Então, mesmo antes disso, né, eu já vinha trabalhando com produto também, mas na questão de gerenciamento de roadmap, de backlog. Então, a gente traz também aí essa perspectiva de product owner também para falar de como que funciona essa questão de criar os produtos e como que a gente pode inserir também o marketing e vendas nisso daí, como trabalhar esses dois lados também. E vamos lá. High level. Bom, Paulo, eu já te falei design de produto. Design normal, qual que é a diferença? Nós temos dois caminhos aí, né? O design de produto e o designer de produto. São dois caminhos entrelaçados. O design de produto é o design pensado em um produto para ser comercializado, para suprir uma necessidade, para ser útil no dia a dia. E aí nós temos o designer de produto, que é o cara que está por trás de todo esse projeto, esse estudo de como suprir essa necessidade ou de criar uma necessidade. Então, nós temos dois aspectos aí interligados e duas pessoas. Uma pessoa e uma área de atuação dessa pessoa, né? Design de produto. Legal. E você acha que o design de produto ele é só para produtos digitais ou produtos físicos também tem esse profissional trabalhando no projeto ali por trás? Então, hoje nós temos vários campos, né? Dentro do design de produto, nós temos o designer de produto físico, que é um trabalho mais... A gente até entende que... Entende não, imagina que ele seja o cara que fica só lá, desenha rapidão e desenvolve esse produto, mas ele é um cara envolvido muito mais em processos, quando é o sentido físico, protótipo, testes, estudo de mercado, conhecimento do público consumidor, que ele precisa vender uma necessidade. E aí nós temos o designer de produtos, que é o digital. Aí você tem um outro campo, um outro tipo de desenvolvimento, um outro tipo de estudo. São públicos diferentes, algumas vezes interligados, mas no geral eles são públicos diferentes. Então é muito difícil você vender um isqueiro BIC para uma pessoa e tentar vender um produto digital para essa mesma pessoa. São campos um pouco mais distintos, e é interessante também essas nuances que você consegue alcançar no desenvolvimento dessas duas linhas de produto. Hoje, isso que a gente não falou aqui, mas o Paulo hoje trabalha na Regina. Festas, né? Festas. Isso. E a Regina, ela trabalha com produtos físicos, né? Isso, produtos de festa, artigos de festas, no geral, convite, balão, alguns itens de tecido, aí vem para itens de linha têxtil, que é fantasias. Então a gente trabalha, tem esse mercado mais festivo de comemorações, então mais da produtivo. Disney, né? Isso, nós temos hoje como parceiros licenciados Disney, Mattel, Hasbro, Nickelodeon. Então, tipo, o principal foco do mercado hoje, principalmente coisa para criança, produtos infantis. Então a gente está inserido aí nesse mercado. Legal. E assim, eu não sei se todo mundo que está acompanhando a gente entende a questão, o que é o design, né? Porque o design, se a gente for pegar só a palavra design, ela vem de desenho, né? E aí ele pode se aplicar a qualquer área, né? Então a gente está falando de design de produto, de acessórios, design industrial, de imóvel, design gráfico, principalmente também. Então, assim, você acha que o design em si,
ele faz a faculdade de design e aí ele abre a especialização para uma dessas áreas, ou cada uma dessas áreas tem a sua faculdade específica, tem todo o seu conhecimento específico, e claro, depois a pessoa pode estar migrando, porque tem a base, né? Mas como que funciona essa diferenciação de tantas áreas de design? Como é que a pessoa sabe por onde seguir, como escolher, qual que é a diferença entre essas principais áreas? O ponto de partida é do desenho mesmo, a palavra design do desenho. Quando você entra na faculdade, hoje você tem basicamente duas áreas: publicidade e propaganda, que aí você acaba indo para uma área do design, ou você pode ir para assessoria, pode ir para outras áreas, mas ali dentro você acaba vindo para a área do design, só que o designer gráfico, você acaba pegando um outro campo. Quando você vai falar de design de produtos, que é o design industrial mesmo, você entra numa faculdade de design industrial. Só que aí tem um porém. Por exemplo, o tronco comum dessas duas faculdades são iguais. Teoria da comunicação, fotografia, desenho em alguns aplicativos específicos, como o da Adobe, por exemplo. Então, você ali dentro, no início dessa faculdade, você já tem coisas bem próximas. Só que mesmo se você fizer, por exemplo, uma publicidade e propaganda, você consegue, dentro do próprio desenvolvimento das suas habilidades, dentro do trabalho com o design, você consegue ir filtrando. Então, por exemplo, eu tenho um histórico, eu trabalhei primeiro com design gráfico básico, e depois eu fui migrando para o design web, depois eu tive web designer, depois eu tive alguns outros contatos com designer gráfico, mais no sentido de peças publicitárias, e depois, em outro momento, mais ações publicitárias. Então, como um designer trabalha dentro de ações publicitárias? Por exemplo, eu tive uma situação bem interessante com o CNA. Nós fizemos uma campanha para eles que era um vidente numa faculdade que ficava encontrando as pessoas e conversando, e ele ia lendo cartas de tarô e falando para a pessoa: você precisa aprender inglês no próximo mês. Então, onde que o designer entrou nesse ponto? No desenvolvimento dos materiais que seriam utilizados. Ele não só pensou junto com a equipe de criação, uma equipe complexa, que aí você tem pessoas de briefing, pessoas de atendimento, pessoas que vai trabalhar com a mídia, trabalhar com algumas outras áreas, e o designer trazer essas ideias ali dentro do campo de designer gráfico, um designer publicitário mesmo, de peças publicitárias. Então, quando você passa por isso e você vê na faculdade, você tem esses caminhos dentro do mesmo curso. Então, dentro da própria faculdade de publicidade e propaganda, por exemplo, eu tive poucas aulas com design, só que eu já tinha um pouco de aptidão. Então, quando eu fui no meu primeiro estágio, já foi muito fácil ir para uma dessas áreas de design gráfico, porque eu tinha muita facilidade para desenhar. Tem um outro detalhe interessante, que a gente acha que ou designer de produto ou designer gráfico, ele é desenhista. Muitas vezes a pessoa não sabe desenhar um bonequinho, então, tipo, não tem muito a ver, sabe? É mais uma aptidão criativa para pensar, ter uma ideia, e aí você, às vezes, tem uma equipe que, por exemplo, uma equipe composta por um ilustrador, uma equipe por uma pessoa que vai fazer um protótipo. Então, você tem... Às vezes, o designer gráfico ele não é só o cara que desenha, às vezes ele nem é. Então, você consegue absorver isso dentro da faculdade em dois cursos bem básicos, que é o design de produtos, existe o curso, a faculdade, e a publicidade de propaganda. Aí depois você tem algumas outras áreas de design que tem cursos sobre isso também. Inclusive, tem cursos de design para arte e, tipo, para peças artísticas. Então, você tem muito campo de design. Mas isso é definido conforme a faculdade que você entra e é o que você já tem um pouco de aptidão. Não que você tenha que ter para fazer. Você consegue aprender, consegue desenvolver habilidades que você talvez nem sabia que tinha. Às vezes nem era uma aptidão, mas às vezes o gosto te leva ao estudo, o estudo te leva ao conhecimento e aí, no fim, o desenvolvimento daquilo com perfeição, com coisas muito bacanas aí no mercado. E a gente tem exemplos no mundo moderno, pós-moderno, de pessoas que não tinham aptidão nenhuma e era engenheiro e virou designer de produtos, designer de ambiente. Então, bacana isso, umas vertentes bacanas dentro do design. E hoje um design de produto, então, pode atuar em quais áreas? Onde você enxerga que um design de produto pode atuar?
Hoje, nós temos que levar em consideração alguns pontos de ruptura que teve no segmento design de produto. Porque, assim, desde a Revolução Industrial, lá no ano 1820, 1840, eu acho que o início meio que datado, a gente teve uma migração das grandes indústrias de fazer muita coisa. Então, pegar um protótipo, daquele protótipo, desenvolver ele em massa. O que aconteceu? A gente teve uma necessidade de ter artesãos dentro dessas indústrias que ele ia fazer o protótipo. Então, é aí que começa a surgir design de produto. Designer de produto, o cara profissional para fazer isso. A partir daí, a gente teve várias rupturas que foi passando pela arte. Teve um momento que a arte foi mais ligada ao design de produto do que propriamente a indústria. A gente teve isso na década de 50, década de 60, que a gente via muita arte reproduzida no produto. Então, o artista se tornou designer de produto. O material que ele fazia não vendia como obra de arte, mas vendia como um produto. A gente teve vários exemplos disso, inclusive na Coca-Cola teve vários exemplos sobre isso. E aí a gente segue essa ruptura até o momento atual, que é o momento do Brasil atual, que deu valorização ao designer de produto, que é o cara que fica numa indústria, ele trabalha com uma equipe dentro de uma indústria para desenvolver produtos. Então, ele estuda, ele desenvolve, ele cria o protótipo, ele testa o produto, ele estuda o mercado. Então, ele tem que estar envolvido ali com todas essas áreas. Apesar de ele ter pequenos clusters dentro da equipe dele, equipe que traz material para ele estudar ou que ele mesmo pesquisa. Então, aí agora nós temos um reconhecimento das grandes indústrias. Isso a gente já tem no automobilístico há muitos anos. Já. Quer dizer que agora tipo, isso já... o design de produto tem mais liberdade. Tem mais liberdade. Tem mais criatividade para criar ali, envolver novas peças criativas. Isso. Ele usa a criatividade que ele já tinha e agora ele tem a liberdade de usar. A gente vê isso em equipes como o Imaginário, a gente vê o cara vai lá para desenvolver especificamente isso. Você pega uma Tilibra, hoje em dia tem equipes gigantescas de design que são designers de produto com designers gráficos para desenvolver desses produtos. Eles têm tempo de testar. A empresa confia mais nessa equipe para trazer novas ideias e não aquela coisa de nós queremos esse produto e você vai desenvolver. Tá? Hoje nós temos uma ideia parecida com isso e nós queremos que você desenvolva. Então, nós temos um movimento de empresas, tipo, nos últimos 10, 20 anos, que pegaram isso, sabe? Tipo, vou montar uma equipe específica para desenvolver um produto de uma ideia que eu tive. Então, e aí a gente vê que tem um movimento muito maior. Hoje, o designer de produto, ele consegue trabalhar mais em indústrias. Então, você vai pegar aí hoje uma agência, vai ser difícil ter um designer de produto. Pode ser que tenha algum, talvez, dependendo do segmento da agência em si. Mas, no geral, o campo de atuação é dentro de indústrias e mais fechado, mais em equipes ali. Então, hoje você pega o designer gráfico, ele consegue ser freelancer, ele consegue trabalhar para agências, tipo 2, 3, 4 agências e no mesmo momento. E um designer de produto já não. Você vê ele ali dentro de uma empresa, desenvolvendo especificamente um segmento, sabe? Estudando, crescendo dentro daquele projeto. E tem um aspecto também interessante que a gente vê que o mercado industrial ele tem mais campo e mais... como que eu explicaria? Ele tem mais campo para o designer de produtos do que a agência para um designer gráfico. Então, você vê ali que tem vários pontos da empresa que o designer de produto consegue subir e trabalhar do que um designer gráfico dentro de uma agência. Ele não consegue ter muitas evoluções de cargo. Então, você chega ali a um diretor de arte júnior, sênior, diretor de criação. Dentro do designer de produto, não. Você consegue escalonar, ter um plano de carreira muito maior, sabe? Você consegue abranger muito mais áreas dentro de uma área já específica, dentro de uma indústria. Então, esse é um campo principal de atuação de um designer de produtos. Sim, você foi falando assim, você já foi entrando meio que no dia a dia, né? E aí ficou uma dúvida aqui para mim, o seguinte, você falou que o design de produto ele é responsável pelo desenho do produto, né? Mas também não tem aquela necessidade da pessoa ser um artista, né? Um desenhista, né? Aí eu tô pensando aqui mais em produtos digitais, na área de tecnologia principalmente. Tô tentando encaixar aonde entraria um design de produto, porque, por exemplo,
O Product Owner, ou o Manager, né, ele vai cuidar do backlog e do roadmap, da visão do produto, né? E a gente vai ter ali o desenvolvedor que vai fazer com que as especificações sejam de fato desenvolvidas e entregues lá na frente. O design de produto, ele entraria para desenhar um fluxo ou para desenhar as telas e deixar mais palpável aquilo que foi escrito pelo gerente para o desenvolvedor poder pôr a mão na massa e codar, ou ele entraria num outro momento de especificação de paleta de cores, de posicionamento de componentes. Como que entraria o design de produto nesse cenário de produto digital, de tecnologia que eu escrevi aqui? Nesse ponto, é bem onde você chegou. Tipo, é mais o desenho das características desse item, cor, paleta de cor, principalmente, usabilidade, alguns pontos assim, mas não na estrutura em si, geral. Entendi. Então a estrutura ficaria mais a cargo dos desenvolvedores de fato, né? Sim. E aí, no exemplo que você deu antes, que o design ele faz lá o desenho do produto e tal, são desenhos não funcionais, você diria, assim, só para esboçar o que seria a solução? Ou são desenhos já funcionais para testar, para entregar e tal? Muitas vezes são desenhos técnicos mesmo. Alguns momentos até, talvez, por exemplo, eu tenho situações na equipe que eu trabalho hoje, tem um designer de produto que ele, por exemplo, desenvolve a estrutura técnica de uma vela, por exemplo, e aí nós testamos isso, um protótipo, de ver o produto físico mesmo. Ele montado, ele criado, ele não é o produto final acabado, mas você consegue visualizar, inclusive, erros de curvatura, erros de tamanho, de peso. Então, o designer de produto vai mais nesse sentido, mais nessa pontuação de testar também. Então, o designer de produto ele passa muito pouco tempo desenhando de fato, ou criando uma arte visual, criando alguma parte nesse sentido, e mais testando, mais pegando o produto físico, ter plantas técnicas, medidas, altura, peso. Então, isso para um produto específico. Pode ser um produto de papel também, que você precisa apenas de um mockup. Então, o designer de produto, ele trabalha mais, ele atua mais nesse ponto. Eu acho que pode encaixar aí design de produto como um cara mais gerencial, né? Aquele cara que ele tá o escopo do projeto, ele tem essa ideia do escopo do projeto, e aí ele tem basicamente uma equipe por trás ali também, vai contribuir para a criação desse produto, e ele vai gerenciar como esse produto vai ser criado, modelado e por mercado em si. Então, basicamente, o design de produto pode passar por várias áreas ali, como QA, por exemplo, como realmente o design, como realmente a parte de projeto. Então, eu acho que ele percorre todas essas áreas para chegar no produto final, né? Pelo que eu entendi, nesse geral. Eu acho que, inclusive, também ele tem um contato com a área que fala com o cliente também, né? Porque se você está desenhando esse produto, você precisa que ele seja de acordo com a necessidade do público-alvo também, né? É interessante essa questão da funcionalidade do cliente, do conhecimento do cliente, na verdade, o designer de produto conhecer o cliente, e não só do ponto de vista do cliente, como também como consumidor. Você entender isso. Então, quando você está desenvolvendo um produto, você tem a ideia. Na verdade, você recebe um briefing, um pedido, e assim, eu preciso de um produto que seja uma caixa de presente, que seja uma sacola de presente. Então, você também tem que entender o lado do cliente, como ele consumiria esse produto e da melhor forma possível. O produto, ele sempre vai ser uma solução, independente se você tem necessidade para aquele produto ou não. Isso são alguns pontos importantes na hora do desenvolvimento. Então, você nunca vai criar um produto, isso a gente consegue observar em grandes marcas, você nunca vai criar um produto que o seu consumidor não precisa. Então, a gente tem um exemplo agora muito interessante, que foi o McDonald's, com algumas ações até no Big Brother, de produtos dentro do produto, é um inside deles que eles tiveram, um produto que é um pijama que está dentro do produto deles. Então, você só vai conseguir aquele produto se você consumir um outro produto.
Então, o que eles desenvolveram? Pijama, tá todo mundo em casa. A gente está no momento pandêmico, eles pegaram essa Sim. ideia, foi um trabalho muito interessante, inclusive será case por alguns anos, um case de sucesso, inclusive. O que eles fizeram? Nós precisamos de um produto para o cara que está na casa dele e está consumindo o nosso produto. Eles estão pegando muito forte no delivery. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer pijamas, camisetas, meias, shorts, samba canção, e começou a lançar isso semanalmente. O que eles fizeram, basicamente? É o produto que eles vendem aplicado num produto que eles não têm histórico nenhum. Eles não vendem camisa, eles não vendem camisa dele. Porém, eles vendem uma caixa de batata frita. Então, eles entenderam que o consumidor dele não gosta só do produto, gosta do visual. Você vende uma embalagem também. O seu consumidor, ele pegou essa embalagem, esse produto, esse alimento, e aplicou na camiseta, na meia, e está todo mundo uma loucura, todo mundo atrás disso. Aqui, por exemplo, na minha região não tem esses produtos, mas em grandes centros tem. E você vê o movimento de quando muda o brinde, né? Todo mundo quer, todo mundo está correndo atrás. Saiu no delivery, já está disponível e todo mundo correndo atrás. Então, o que o McDonald's fez? O que a equipe deles fizeram? Entenderam o consumidor deles. Eles já conhecem muito bem o consumidor deles. Sim, e misturaram com o momento atual e desenvolveram um produto que eles não vendem, que eles não dominam, mas agora que todo mundo quer. Em algum determinado momento, a gente vai ver esses produtos vendendo. Vai ser em uma loja de departamento, vai ser em algum lugar, a gente vai ver esses produtos vendendo. Isso é interessante para ele, que desenvolveu isso, que ele desenvolveu um produto que ele não tem domínio nenhum, mas agora ele tem um produto no catálogo dele que ele pode vender. Então, é isso que é interessante em todo esse estudo e esse conhecimento do seu consumidor, de entender como que ele absorve, como que ele consome o seu produto. Sempre partindo da ideia de solução de problemas e uma necessidade. Você sempre vai criar com o seu produto uma necessidade do seu consumidor, independente se ele precisa daquele produto ou não. E isso é muito interessante no design de produto, porque você desenvolve isso, você desenvolve essas necessidades no seu cotidiano. O cotidiano do trabalho de um designer de produto é isso, é desenvolver necessidades do consumidor da empresa que ele está trabalhando, que ele trabalha. Só dando uma vírgula aqui, acabamos de entrar ao vivo aqui no Instagram também, só para falar que a gente está ao vivo na Twitch. Então, ouvir o bate-papo não só meu, então tá saindo meu áudio, entra lá na Twitch, tá ao vivo. Bom, então um overview aqui também de tudo que já... Então a gente já falou aqui é diferente graphic design de produto. O que é design de produto, né? Então, quem tá mandando pergunta no chat, fica tranquilo que no final a gente vai ler todas as perguntas e o Paulinho vai responder pra gente, tá? E pode mandar a pergunta aí, então no final a gente vai ler. Já se inscreve aqui no nosso canal. Também liberamos a parte de sub, então quem quiser dar sub e mandar uma pergunta para ser priorizada, pode mandar, tá bom? E é isso aí, galera. Legal. Paulo, aí a gente viu também, né, que é bem complexa essa área por ser uma área que vem da área de design que é tão ampla, né? Então a gente tem também não só o entendimento dessas diversas áreas que em muitos casos são bem distintas, mas na profissão de design de produto mesmo, a gente percebeu aqui pelo bate-papo que é um profissional que ele tem que conversar com muitas áreas, né? Ele tem que estar ali transitando em muitas áreas para poder fazer o desenho de acordo com a necessidade do cliente, seja o cliente interno ou externo, que atenda também às necessidades de negócio, de estratégia, de planejamento. Dentro dessa dinâmica toda que tem no dia a dia de um designer de produto, o que você acha que são as principais dificuldades que o designer encontra? É na comunicação com outras áreas? É no entendimento da necessidade do cliente? Ou na criação da necessidade, que nem você disse? Ou é no desenho em si, para quem não é muito artístico, né? Quais são as dificuldades que você pode dizer para a gente aí que tem nessa profissão? Hoje, no que eu percebo no meu trabalho, por exemplo, uma das maiores dificuldades é encontrar o ponto certo da comunicação com as outras áreas que eu preciso das informações. Então, seja o desenvolvimento ferramental de um produto que eu criei ou informações técnicas de um fornecedor que vai entregar esse produto. Então, acho que o principal ponto é ali, sabe?
o designer está desenvolvendo, precisa de algumas informações, às vezes essa informação trava o projeto, ou testes de viabilidade desse projeto, talvez acontece muito com materiais, principalmente materiais provindos da China, que são materiais, no momento atual, pandêmico, é mais difícil conseguir. Então, essas partes técnicas acabam atrapalhando mais o desenvolvimento. O desenvolvimento de criação, que eu consigo desenvolver um produto, testar ele, mockup físico, testar o produto em si, visualizar o mockup, o produto montado, ou até mesmo uma projeção 3D desse produto é mais tranquilo. Mas a necessidade de muitas outras áreas acaba criando pequenos ruídos no desenvolvimento, no tempo de desenvolvimento. Eu vejo que muita coisa que poderia ser muito mais rápida acaba atrapalhando pela necessidade de muitas áreas. E isso é inevitável. Tem áreas técnicas de desenvolvimento de ferramental de gráfica que eu não consigo interferir no tempo, não consigo interferir no desenvolvimento. Eu só consigo ver a resposta daquilo que eu mandei. Então, o material que eu mando, que é o desenho técnico, por exemplo, de um prato termoformado, eu vou necessariamente ter que aguardar esse tempo de resposta. Então, um projeto que eu sei que precisa ficar pronto em um mês e tem ferramental, viabilidade envolvida, eu acabo tendo que aguardar muito mais tempo. Então, eu já tento não envolver projetos de novos desenvolvimentos em criações que são mais rápidas, em criações de um mês e meio. Eu já não envolvo, por exemplo, o desenvolvimento de um novo formato de prato termoformado. Eu acabo aguardando um projeto com mais tempo, com 2, 3, 4, 5, 6 meses até de desenvolvimento para conseguir testar isso, ter tempo de avaliar, com equipes de qualidade. Então, a gente trabalha também com algumas equipes mais técnicas, equipes que sabem mesmo, que vão testar a funcionalidade do produto. Então, não basta eu desenvolver, eu tenho que guardar esses detalhes. Então, tem uma equipe, por exemplo, na Regina, tem uma equipe grande de qualidade que eles vão trazer essas respostas. Se o produto funcionou, se o produto não desmontou depois de um mês montado, se eu trabalho com algumas coisas de fantasias também, por exemplo, e algumas embalagens. E essas embalagens ficam em cabides por semanas para testar o produto, para ver se a embalagem não entorta, se o saquinho não abre. Então, tem coisas ali que eu preciso mais... Por isso que eu digo, o designer de produto, ele fica menos tempo desenhando, ele fica mais tempo testando, aguardando, analisando alguns outros aspectos do produto físico final do que desenhando. Então, desenha um produto para daqui 2 meses ver ele final, sabe? Para ver ele pronto. Entendi. Tem que ter paciência para ser designer de produto, né? Tem que ter paciência. E hoje, por exemplo, você começou um projeto. Quantos projetos você consegue assumir assim numa pegada? Olha, depende. Tem mês que esse mês mesmo, por exemplo, ontem com a equipe nós finalizamos 120 itens, 120 produtos que estão sendo trabalhados desde mais ou menos 12, 13 de fevereiro. Então, teve uma equipe grande com designers, com pessoas projetistas, com a equipe toda da fábrica também, qualidade, PCP, são pessoas de qualidade para teste. Então, ontem foram encerrados 120 itens, então são 120 produtos. Muitos desses produtos já foram testados, já existe, aí é uma aplicação mais de design gráfico num produto já desenvolvido por um designer de produto, que é a mesma equipe, por sinal. Então, ali já tem alguns testes, algumas coisas, mas, assim, geralmente nós trabalhamos por mês com 100, 150 SKUs, que são produtos finais acabados, entregues e prontos para ir para o mercado. Entendi. É bastante coisa. Me deu uma dúvida aqui agora, na questão de produtos físicos, né? Eu não sei se já é de costume dessa área, mas eu fiquei pensando aqui, que você falou de modelagem 3D, eu fiquei pensando em que papel a impressora 3D tem nesse cenário. Se talvez, se já existe hoje, se já é comum ter hoje uma impressora 3D no dia a dia, e se não, o que você acha que isso vai impactar no futuro da profissão? Vai agilizar a prototipação, vai agilizar os testes, ou vai complicar o processo?
como que você acha que encaixaria a impressora 3D no dia a dia de designer de produto e de todos os outros profissionais que são envolvidos no produto físico, né? Essa é uma pergunta interessante, porque na empresa hoje que eu atuo, nós trabalhamos com velas 3D, com velas 3D não, com velas. Então, e aí nesse campo nós acabamos fazendo essa modelagem 3D, o produto em si 3D, e nós fazemos o teste numa impressora 3D que hoje nós trabalhamos. Antes, tem pouco tempo, tem 2 ou 3 meses que nós estamos trabalhando, nós fazemos esses protótipos 3D. Justamente por isso, para testar o material, para testar o peso, para testar a gramatura, a grossura do produto, testar num bolo, por exemplo, que é citando o item de vela. Então, é fundamental. Quando você pega produtos que têm esse aspecto de materiais plástico, materiais, alguns tipos de materiais não sendo papel, por exemplo, no campo de embalagens, é muito importante você testar, você ver o material físico, você saber se a grossura dele está boa, se o peso dele está bom, se o material escolhido vai ser usual, se é o melhor material, o melhor caminho. E apesar de trabalhar com velas, a gente usa a impressora 3D para fazer o molde, para fazer o protótipo. Primeiro, a base que vai ser feito o molde final para o produto final, para a vela que é de parafina. Hoje nossas velas são apenas de parafina, com alguns tipos de acabamento com glitter, acabamento metalizado, alguns produtos. Mas o produto final é parafina, mas nós acabamos desenvolvendo um protótipo que depois vai ser usado para fazer o ferramental da máquina, que são algumas máquinas que fazem esses moldes, para fazer a vela final 3D. Então, é a vela final de parafina. Então, é interessante isso, porque a gente usa... apesar de pouco tempo, a gente usa muito essa impressora. Inclusive, eu tenho um modelo aqui, ó. Esse modelo é um modelo de uma vela, ela foi impressa numa impressora 3D e ele é um modelo de vela com relevo. Então, a gente testa a grossura dela, vê o acabamento, vê se é o melhor formato. Então, a impressora 3D é um dos melhores caminhos hoje. Então, legal. O molde digital, ele te dá uma visão, mas ele dá uma visão muito mais para o designer que desenvolveu aquilo do que para uma equipe de qualidade. A equipe de qualidade precisa do molde, eles precisam ter o molde na mão. Eles precisam testar, visualizar. Então, é interessante essa questão do 3D e como que ele está sendo introduzido hoje nas empresas. Tipo, cada vez mais imprescindível, cada vez mais necessitando, e é um produto que já está no mercado e todo mundo consegue ter acesso. E pelo que eu percebi, ele diminui o tempo dos testes, né? Porque se antes você tinha que fazer o desenho, mandar para a área lá que ia produzir os primeiros protótipos, esperar a fila, né? Porque talvez tinha outra coisa na frente. Sim, esperar eles fazerem para te mandar, para você ver se era aquilo mesmo que vocês queriam, para depois mandar de novo um novo teste, se fosse necessário. Aí hoje não, né? Você desenha aqui, a impressora está na outra mesa, já faz, testa, vê se está bom, não está, faz de novo. É muito mais agilidade hoje, né? Muito, muito mais agilidade. Antes disso tudo, era feito por uma outra pessoa que era artesã. Então, ela pegava aquele molde, ela pegava as especificações técnicas de altura, de medidas, de peso, e ele ia trabalhar com a parafina. E era um molde manual, era artesanal. Ele fazia todo o desenvolvimento artesanal. Aí tem a empresa que sim faz o 3D, aí ela recebia esse molde artesanal mais a planta técnica para já seguir aquelas especificações. Hoje já não tem mais essa etapa. Essa etapa foi eliminada durante o processo, ganha-se muito tempo, questões de meses, porque são questões de ferramental, questões mais amplas da indústria de produção em massa. Então, vale o investimento. Vale o investimento porque ganha-se muito tempo no desenvolvimento. Um protótipo desse daí, quanto tempo mais ou menos a impressora demora para fazer? Esse aqui, ele é um em baixo relevo, você acaba sentindo algumas falhas, então ele demora em média 1h20, 1h40. Uma em alto relevo dessa daqui, com mais tempo de impressão, ele vai por umas 7 horas, mais ou menos, para sair com aquele acabamento mais próximo de um fino, sabe? De um detalhamento, um acabamento melhor. Essa base, ela
como ela fica na base, ela fica lisa, mas o restante não fica, tá vendo? Ele fica com um aspecto ruim. Então, para você conseguir um aspecto mais liso, você precisa diminuir a velocidade de impressão, ela vai acabar usando um pouco mais de material, um pouco mais de estrutura dentro do próprio produto, do item, ele vai usar mais camadas, então ele fica com o acabamento melhor, um acabamento mais simples. Mas aí você vai... Porque o tempo é 7 horas, em média, para uma impressão boa. Olha só. Esse daí já dá para ter uma base se o produto vai ficar certo. Esse já dá para... esse aqui, por exemplo, é um item que foi aprovado por conta da espessura dele. Você vê que ele é muito espesso, ele é pesado. Na hora da utilização, a usabilidade dele, ele foi reprovado. Então, ele perdeu um pouco de espessura e aí ele ganhou uma impressão mais refinada, um acabamento mais refinado, para depois ir para o molde. Olha só, tá desmistificando a nossa crença nos filmes de Hollywood, né? Nos filmes a gente vê os caras imprimindo um negócio, em 20 minutinhos tá pronto. Não. 7 horas para fazer o... Em 20 minutos você não consegue uma base de 1 centímetro por 2 centímetros. Não consegue, porque a impressora ela tem todo o tempo de derretimento do filamento, aí tem um tipo de filamento, que é o PLA, o ABS. Você tem esse trabalho todo da impressora em si, então ela é muita calmaria, ela vai com muita paciência, então, tipo, ela tem mais cuidado do que o designer na hora da impressão. Nossa, eu não tenho essa paciência não, eu ia ficar louco olhando o negócio. Ela fica bem... A gente acha que é simples, que nem arminha de cola quente, né? Que é só apertar e ir fazendo. Não é bem assim que funciona. Não, ela vai... E ela tem filamentos de 0,3 milímetros, então é um fiozinho para montar um produto de 9 centímetros. Então, imagina o trabalhão que ela tem para passar todos os pontos. Então, quanto mais camadas, mais tempo. Então, um protótipo bom e de um tamanho aí de uns 9 por 10 centímetros, 9 por 12 centímetros, vai umas 7 horas. Aí você pegar um produto maior, aí você vai ganhar umas 16, 19 horas de impressão. Aí isso aí é para o protótipo, né? Uma vez que você fez esse protótipo e manda para uma produção mais em massa, aí tem máquinas mais robustas que fazem muito mais, com volume e mais velocidade, certo? É que o 3D ele não faz um protótipo que depois se transforma num ferramental. De qualquer maneira, isso aqui vai virar um protótipo artesanal ainda, se digamos. A pessoa vai usar esse para fazer um molde, ou seja, de ferramental, ou seja, por exemplo, de silicone, que acontece bastante, de fazer. Esse material aqui meu, por exemplo, que é um ABS, ele não pode ser esquentado novamente. Então, se ele for usado para fazer um molde de silicone, que ele vai receber calor, ele deforma. Então, não pode. Ele vai ter que ser criado um outro molde em um material que possa ser usado para criar um molde final. Então, ou seja, a impressora 3D, ela pula um step. Ela pula um step, ela vai fazer ser aprovado mais rápido, e aí você tem um produto próximo do final, não é o material final, apesar que hoje você já consegue imprimir em borracha, em plástico, em alguns tipos de materiais. Então, ela só é um meio caminho, mas ainda assim ela tem a etapa dos artesãos e tudo mais, e aí já é um profissional bem específico dentro da área de desenvolvimento desses moldes. Então, é uma coisa bem mais ampla, bem mais técnica de desenvolvimento de protótipos. Nossa. Legal. E aí, assim, para quem está assistindo a gente aqui e quer e achou interessante essa área, esses desafios e tudo mais, quais são assim, os pré-requisitos para se tornar um designer de produto? Necessariamente precisa de ensino superior, tem um tecnólogo, tem cursos técnicos mais voltados para algumas coisas mais práticas que podem fazer essa pessoa entrar no mercado como designer de produto, curso online ou algumas habilidades que ela tem que desenvolver para entrar no mercado de designer de produto, uns pré-requisitos assim no geral, assim, na sua opinião. Hoje a faculdade ela é mais um meio caminho. Então, a pessoa acaba entrando ali, algumas vezes ela não sabe o que ela vai fazer depois daquele curso, mas muitas vezes sabe. O designer, ele sabe quando ele já tem uma pré-definição para desenvolvimento daquilo, seja design gráfico, seja design de produto. Ele tem uma ideia de, por exemplo, aquele momento que você pensa, nossa, como que seria tal produto se ele fosse desenvolvido de tal maneira?
essa aptidão, o cara, acredito que o cara que vai, a pessoa que vai para o design, ela já tem um pouco disso, sabe? De como seria. Ele tem uma pegada artística, algumas vezes, ele tem uma pegada de criação mesmo, de desenvolver uma ideia de como que eu venderia isso, como que eu venderia esse produto. Muitas vezes, e a maioria das vezes, principalmente durante o meu curso da faculdade, que eu percebi que as pessoas já vinham disso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contabilidade. Eu fiz 2 anos de contabilidade e depois eu fui para o design. Então, eu sempre tive aquele sentimento de como seria anunciar essa ideia, como seria anunciar esse produto, como seria vender essa necessidade. Então, chegou um momento que eu falei, não, pera, eu acho que isso é design, eu acho que é o que eu quero fazer. E quem que faz isso? O que ele estuda? Onde que ele vai? Para qual faculdade? E aí eu cheguei em publicidade e propaganda porque ela também me dava ideia de um caminho, outras possibilidades, que era o marketing, que era assessoria de imprensa. Apesar de não ser o curso específico para assessoria de imprensa, você acaba saindo um assessor de imprensa de dentro de publicidade. Então, a pessoa que faz isso, que vai procurar uma faculdade para design, muitas vezes ela já tem uma aptidão, ela já tem uma ideia do que ela pode desenvolver, algumas habilidades que ela tem. E aí você chega num ponto que não necessariamente é a faculdade que você precisa fazer. Hoje nós temos designers de grandes nomes que não fizeram curso. Eles são designers por ser designers. Começaram a trabalhar com isso e seguiram a vida. Você pega hoje empresas, indústrias ou agências, alguns dos designers mais antigos, pessoas já mais sábias, mais tempos de carreira, eles não fizeram curso nenhum, fizeram um aprimoramento aqui, outro ali, mas depois que já eram designers. E hoje já acaba tendo mais a procura de uma faculdade, ou um design de produto, design de interiores, então a publicidade e propaganda, que acaba vindo designer gráfico, que ele também consegue ir para outras vertentes do design, mas não necessariamente é o necessário a faculdade. O cara desenha muito bem, ele tem ideias muito boas, a pessoa já tem esse conhecimento, já acaba naquele fluxo de desenvolvimento dele, ele acaba tendo um contato com algumas coisas de publicidade e acaba vertendo para esse lado do design e acaba virando um grande design sem ter feito faculdade nenhuma. Mas, no geral, acaba procurando isso. Na minha turma, por exemplo, de publicidade, poucas pessoas saíram designer e as que entraram para o design são muito bons. Então, você vê alguns outros que foram para assessoria de imprensa, para marketing, algumas que fizeram e acabam nem utilizando, foi para outro caminho, foi para estética, foi para outro. Viu que o design que ela gostava não era nem de design gráfico, design de comunicação, design de publicitário, e acabou indo para outro tipo de design. Então, é interessante isso, como que você vê acontecendo dentro da faculdade e que muitas vezes nem é necessário. Às vezes a pessoa consegue, num curso técnico, às vezes, desenvolver essas habilidades. Sim, você consegue abranger muitos mercados, muitas ramificações de mercados dentro do design. Então, você consegue aí aprender design gráfico e terminar a vida fazendo design web tranquilamente, assim. Apenas aprendendo, sabe? Sem ter feito um curso. Alguns pontos, sim, você vai precisar aprender partes técnicas. O design de produto, eu vejo que tem muito isso. Você precisa de uns conhecimentos técnicos, alguns conhecimentos de produção, porque você fica muito mais envolvido na produção em si do que no desenvolvimento daquela peça, de um item, de um produto. Você precisa conhecer algumas outras áreas, algumas outras coisas, consumidor, mercado, saber analisar dados que você recebe. Então, porque diferente de um designer gráfico, um designer publicitário, você recebe um briefing do que você precisa entregar, uma peça publicitária, uma comunicação, uma ação, alguma coisa assim. E aí, no design de produto, você já vê que não é tanto assim. Você precisa de uns outros dados, precisa analisar esses dados, saber em que momento aquilo não funcionou. Às vezes é um produto baseado em outro produto ou no movimento social atual. Então, você tem que saber lidar com essas informações, saber analisar, ter a criatividade para transmitir isso num produto, para traduzir isso num produto. Então, não que o designer
gráfico não tenha esses aspectos. Ele acaba tendo que ter, ele se comunica mais, ele tem que entender mais a comunicação do público dele, que ele vai entregar uma peça publicitária, e o designer de produto ele tem que conhecer mais a usabilidade, entender mais partes técnicas de usabilidade de um produto. Então, seja uma roupa, seja um produto de papel, seja um produto plástico, e aí você tem alguns movimentos também de sustentabilidade, você tem que entender isso, tem que trazer isso para dentro do seu desenvolvimento e analisar todos esses dados. E não só receber mastigado, que acontece em alguns momentos você receber isso mastigado, mas você ainda assim tem que saber analisar isso, fazer suas próprias pesquisas e traduzir isso no seu desenvolvimento. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Thiago, rapidão. Você diria que é importante, então, no momento de idealização do produto, lá atrás, nas primeiras reuniões, nos primeiros briefings, que o designer de produto esteja junto do planejamento, esteja junto da pessoa de marketing, esteja junto da pessoa de negócio, porque eu acredito que, assim, não sei se a demanda vem primeiro de marketing ou depois que marketing pensa em como fazer o marketing do produto. Mas, por exemplo, numa reunião de planejamento, as cores, o formato, o tamanho, o material que vai ser usado, isso tudo. Muitas vezes acontece disso ser acordado com marketing e vendas para que seja criada uma estratégia de marketing e vendas com base em todos os componentes, cores, formato, etc. e tal, do produto que vai ser desenvolvido pelo designer de produto. Tem essa relação dessas três áreas no planejamento? É um grupo, é um caminho de trabalho muito curto ali. Eu hoje trabalho muito próximo de vendas, a equipe que vende o produto, e do marketing. O marketing é a pessoa que me solicita. Mas eu preciso da equipe de vendas para saber o que o mercado está fazendo e o que o mercado está pedindo. E isso muitas vezes é traduzido através do marketing. O marketing me traz essa necessidade, essa solicitação. Então, nós precisamos de um produto inovador que não tenha dobras, que não tenha cola, por exemplo. Mas isso também vem traduzido pela área comercial, área de vendas. Então, é um caminho muito estreito, uma relação muito estreita. Eu muitas poucas vezes eu vou levar algo pro marketing. Geralmente eu tenho a resposta. Então o marketing precisa de algo que comercial sinalizou e o marketing traz isso para mim. Muitas das vezes eu tenho isso. Eu tenho já isso por ter ouvido eles. Então acaba ficando um caminho muito estreito de você ter que ouvir as áreas, ouvir o que você fez antes, talvez às vezes não funcionou, e quem tem essa resposta é o cara comercial e é a equipe de marketing que está lidando com os dados mesmo de venda, como que aquele produto se comportou no mercado. Então, essas respostas vêm dessas equipes. E ali o caminho do design de produtos é muito estreito com essa galera. Você tem que ouvir o que o cara está vendo na rua, o que ele está vendo dos consumidores, o que ele está tendo de resposta. Às vezes a cor não funcionou, às vezes o formato do produto não funcionou, e é esse cara que tem resposta. O cara do marketing, a pessoa do marketing, ela em si tem dois caminhos. Ela precisa inovar, ela precisa trazer algo novo, e ela precisa melhorar ou manter aquilo que está muito bom. Seja manter com comunicação, de tipo, nós temos esse produto muito bom e estamos vendendo ainda. Ou esse produto precisou de melhorias e ele retorna para nós, ou com outra área necessária para a melhoria daquele produto, e acaba devolvendo para o cara do comercial falando, esse produto está melhor. Para a gente entender como funciona esse ponto, a gente tem o mercado de perfume, por exemplo, que nós temos marcas de perfume que eles trabalham eternamente com a mesma fragrância e com a mesma embalagem, e outras que sempre estão inovando na embalagem, e não necessariamente na fragrância do perfume. Então, você vê que é uma marca que ela está muito mais preocupada de vender para você o produto, a ideia de ter aquele produto, do que a usabilidade dele. O perfume é o cheiro. Às vezes você não precisa do cheiro, você precisa do visual. Então, você vê esse movimento dessas empresas de perfume durante épocas sazonais, por exemplo, Dia dos Namorados. Sempre tem uma embalagem nova de um produto, um perfume que é muito velho, por exemplo, mas com uma cara nova. Porque quem vai comprar? O cara que
que sabe que a mina dele quer, ou a menina que sabe que o cara quer o perfume, ela não conhece, mas ela sabe qual que é, e a embalagem que vai vender o produto para ela. Então, você vê que como que é o movimento, o produto não mudou, o produto, o vidro em si não mudou, mas a embalagem e a forma de vender dele mudou. E esse é um caminho estreito do comercial, do marketing, do design. Então, tipo, nós temos esse produto, ele vende muito bem, só que ele vai vender mais se tiver uma cara nova. Você não muda o produto em si. O produto final ele não mudou, mas a cara e a forma de vender ele você muda. Então aí você percebe esse caminho estreito e como que essas áreas precisam uma da outra, sabe? Tipo, precisa trazer um fluxo muito rápido de informações. Então aí acontece do design, por exemplo, de estar verificando, analisando, estudando, desenvolvendo algumas coisas, algumas ideias e perceber que aquilo funciona para algo que já existe. Então ele pode levar essa informação para o cara do marketing, para a pessoa do marketing e falar, ó, nós temos esse, acabamos de desenvolver, testamos e isso funciona muito bem com isso que já existe, esse outro produto. Então vamos mudar, mostrar de uma forma nova. E você acaba levando isso. Então é um caminho bem estreito ali. E ainda tem outras áreas que você acaba envolvendo ali, por exemplo, trade marketing, que está constantemente comunicando tanto comercial quanto consumidor. Então, ele está levando essas informações, absorvendo informações e também compartilhando. É um caminho bem estreito, assim, e é fundamental. Você precisa muito disso. Acho que o designer ali de produto ele precisa muito dessas informações. Algumas vezes ele consegue levantar essas informações de pesquisas, alguns momentos de pesquisa, mas ele precisa dessas informações e ela tem que chegar através dessas áreas, elas que te entregam isso. E é interessante. Entendi. Nossa, muito legal. Pessoal que está acompanhando a gente aí, então, alguns últimos avisos que a gente está indo aqui para os finalmente do nosso podcast de hoje. Quem está chegando agora, que não pegou o comecinho do nosso podcast, a gente já falou aqui o que é o design de produto, a diferença de design de produto para design gráfico e outras áreas dentro de design, né? Porque design ali é um guarda-chuva que abraça ali diversas áreas diferentes. A gente já falou aonde que o designer de produto pode atuar, quais são as áreas e como que é o dia a dia do designer. A gente falou bastante de como que funciona a rotina de um designer ali em diversas áreas também. E o Paulo também explicou para a gente de como que são aí as principais dificuldades da profissão do designer, porque precisa ali estar interagindo em diversas áreas, estar se movimentando e conversando com diversas áreas para entregar o melhor produto lá na frente, né? E acabamos de falar ali alguns pré-requisitos para você que gostou do tema, que gostou do assunto da profissão, os pré-requisitos para quem quer se tornar um designer de produto. Então, se você perdeu esse começo da nossa conversa, vai ficar salvo aqui na Twitch, depois vai ir para o YouTube, para o Spotify, então você pode rever esse bate-papo aí, tá bom? E se você não mandou a sua pergunta ainda, manda para a gente, ainda dá tempo, a gente vai aqui para os últimos tópicos, mas no finalzinho a gente vai esclarecer qualquer pergunta que vocês tenham, então aproveita para mandar aqui para a gente. Conta para a gente quais são os erros mais comuns que acontecem nesse processo de desenho do produto, né? Seja um erro comum do designer ou um erro mais comum que acontece no projeto como um todo, desde que seja de outros profissionais envolvidos ali, mas quais são os erros que você mais costuma ver ou viu, né, durante sua carreira aí na questão do desenho do produto, desse processo como um todo? Acho que não é muito erro, mas o maior vilão é o tempo. Então, muitas vezes nós não temos tempo de desenvolver o produto com a qualidade necessária daquilo. Então, você acaba tendo que encurtar alguns processos. E um dos processos que levam mais tempo é o de protótipo, de teste de produto. Então, você acaba tendo que encurtar isso e algumas vezes, em alguns momentos, você enxerga que o produto está ok, você está tão imerso naquele desenvolvimento que você acaba deixando passar algumas falhas desse produto. Eu, no meu tempo de desenvolvimento de produtos, tive muitas situações assim, então, tipo, uma aba que está errada, um encaixe que não está perfeito. Então, esse é o maior vilão e uma das maiores dificuldades, que é o tempo. O tempo, hoje, é um dos maiores dificultadores ali na hora do desenvolvimento de um produto. E acredito que até na área de design gráfico, também seja um dos principais, porque eu já trabalhei em 4 agências, inclusive já trabalhei com o Thiago em agência.
Então, muitas vezes, o tempo curto de desenvolvimento acaba bloqueando uma ideia muito boa que você teria naquele tempo que você não teve para desenvolver. É tudo Então, de última muitas hora, vezes, né? tudo de última hora. Então, a gente costuma dizer que a gente começa o dia de trabalho, o meu dia de trabalho é das 7h15, 8 horas da manhã até as 9, respondendo e-mail. Das 9 às 10, tentando fazer o que estava no meu cronograma, e das 10, apagando incêndio, resolvendo problemas que precisam ser resolvidos no dia. Então, é fazendo coisas que não estavam no meu cronograma. Então, esse é o maior vilão. Porque você precisa de tempo, você precisa... Muitas vezes, eu acabo, em alguns momentos, eu fazia linhas de festa, uma linha inteira de produtos. Então, eu gosto de fazer e deixar lá parada, sabe? Ó, daqui 12 horas eu volto e olho para a cara desse produto e vejo se ele está bonito. E depois eu vejo se ele está funcional, depois eu testo, depois eu corto, depois eu monto. Depois eu tenho que entender se ele vai aberto, que eu desenvolvo produtos de papel e alguns itens de fantasia. Então, eu preciso saber se na embalagem ele fica melhor aberto, se ele fica melhor montado, colado, se a embalagem montada vai ter um visual legal na gôndola, se o cara que vai vender meu produto, se ele vai expor bonito o meu produto na gôndola. Então, é melhor ele estar aberto e a pessoa que vai comprar montar, ou ele vai montado, por exemplo, a ideia de um cachepô, que são as cestinhas, ele vai montado, ele vai desmontado. Então, eu não tenho esse tempo de analisar alguns aspectos do produto. Você precisa de tempo, você precisa dele exposto, dele... Por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma linha de festas e desenvolver a mesa dessa festa e colocar como papel de wallpaper do computador para eu ficar todo dia vendo para aquilo, para ver se era ok, estava bonito, sabe? Mostrar para algumas pessoas. Então, o tempo acaba encurtando muito isso. E, assim, o outro problema às vezes, a equipe que tem que entender a necessidade do mercado entende errado, então traz essa informação de que precisa ser urgente, às vezes não é, e acaba acelerando. Então, assim, uma das maiores falhas hoje e em todos os lugares que eu já passei, já trabalhei na Band com design, na TV Bandeirantes, eu já trabalhei em agências, já trabalhei em agência de web design, então você percebe que a equipe que solicita não tem tempo também, porque eles precisam de agilidade, e acabam tentando agilizar o cara que vai desenvolver aquilo, vai desenhar aquilo, vai ter uma ideia para aquilo. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa e ele não tem tempo de desenvolver, entrega qualquer coisa da melhor forma possível para suprir a necessidade, mas o problema maior hoje é o tempo. Questão de tempo. Liberdade criativa. Em alguns momentos também você vê algumas falhas de interpretação da pessoa que vai te trazer a informação da necessidade. Então, ela interpretou de uma forma, se você tivesse ido na fonte da raiz, talvez você tinha tido uma outra interpretação, talvez mais assertiva, talvez de levantar discussões sobre aquela necessidade, talvez às vezes nem era aquela necessidade no momento. Eu já tive casos assim de, tipo, uma linha de festas que está há muito tempo no mercado, e aí aí veio a ideia de que a gente precisava renovar aquilo, de inovar, fazer um refresh daquele material, e no fim não era, na verdade precisava de novos produtos para dentro daquele mesmo tema, com aquele mesmo visual, não precisava mudar o visual, mudou o visual, viu que caiu as vendas, que se perdeu no caminho, e aí tentar recuperar aquele visual, porque assim, nós trabalhamos hoje com as licenças que nós trabalhamos com guides, alguns guides sazonais, com guides de produtos que a gente pode desenvolver de um filme, de alguma coisa assim. Então, a gente precisa seguir aquilo e, às vezes, aquilo está indo muito bem no mercado e, às vezes, a interpretação que chega é de, tipo, vamos renovar isso. E, às vezes, não precisa renovar, às vezes, só precisava de novos produtos, remover produtos dessa linha complexa de produtos, tirar alguns e colocar outros e estava renovado, sabe? Então, algumas interpretações também acabam atrapalhando na hora do desenvolvimento, na hora da criação. Entendi. Os ruídos de comunicação atrapalham bastante. Acho que o principal é você pegar a base do design, você pegar algumas coisas da área da comunicação, por exemplo, teoria da comunicação, alguns livros assim, e trazer isso não assim de forma muito ampla, mas de você conhecer isso, como foi feito, como surgiu, como ele se iniciou, e depois, um dos pontos principais para um designer hoje é observar o mundo, observar como novas tendências, como o mercado está funcionando, como estão te entregando isso, como que você está consumindo os produtos. Acho que hoje o principal
no momento da criação, é você observar como o mundo está funcionando, como outras empresas grandes que não precisam, por exemplo, nós temos um exemplo bem interessante que é a Coca-Cola, uma empresa que não precisa mudar o design do seu produto. Ela vende um produto alimentício, mas o design do seu produto não muda. Ela não precisa mudar isso. Por quê? Você precisa entender isso. Você vai entrar para a área de design, para a área de comunicação, você precisa entender como as coisas chegam até você, como você acaba tendo necessidades de um item que você nunca usaria. Você não precisa de uma Coca-Cola na sua vida, mas você usa, você consome. Então, acho que o principal é entender isso. Ter algumas bases dos movimentos de design, como que a arte influenciou nisso, e entender como que a arte funciona no mundo, como que a arte intervém na venda de produtos, porque apesar de a gente não ter muito esse contato, o design acaba tendo, mas como você percebe que a arte, o mundo da arte, isso eu estou falando cinema, teatro, música, cinema, como que isso interfere na sua forma de consumir produto, como que uma música te vende um perfume, como que o cinema te vende uma roupa, como que essas áreas te vendem as coisas. Então, acho que para o designer, ele precisa saber muito disso, sabe? Tipo, como que ele está sendo, como que ele vai ser interferido por isso, como que ele absorve isso e como ele vai traduzir isso para levar para o outro. Então, se eu vou vender um produto, se eu vou desenvolver um produto, se eu vou criar uma peça publicitária, como eu vou fazer isso? Como o mundo está me entregando isso? Então, às vezes, eu vejo muito amigos, inclusive designer, falando, eu não consumo nada. Mas aí a pessoa está com o boné da Nike, com o tênis da Adidas, então, tipo, ele não consome nada, porém ele que não está enxergando. Então, como que o mundo te vende isso? E é muito fácil de analisar isso, como que o mundo te vende isso, porque, sim, você acaba comprando uma garrafa de água mineral porque o mundo te vendeu isso, porque um designer te vendeu isso, porque uma equipe de marketing publicitária te vendeu isso. E eles vão te criar essa necessidade. Então, acho que o melhor caminho hoje para você adentrar no mundo, nesse mundo profissional do design, da criação, do desenvolvimento, é observar como que essas coisas chegam até você e entender como que ela chegou até você. Como que a marca Coca-Cola está até hoje no mercado? É por conta da qualidade do produto? É por conta da comunicação? Como que o produto funciona dentro da minha geladeira? Como que o produto vem da gôndola até a minha geladeira? Então, você entender esses aspectos e, não, às vezes, não precisa nem se prender a tanta teoria, a tantos livros, a tanto disse-me-disse. É observar como o mundo funciona, como a arte funciona. Acho que é o ponto principal. Né? É analítico e crítico. Então, tipo, analisar como que aquilo funciona e como aquilo está sendo vendido, entregue. Tipo, isso é até na música, uma música que você recebe. E como que você está comprando aquilo, como você está consumindo e tentar entender como que você faria isso. Tipo, legal essa propaganda, mas como que eu faria? Eu faria diferente, eu faria melhor, eu faria de uma forma maior, mais expansiva, mais polêmica. Então, tem vários aspectos ali que você consegue avaliar antes de entrar nesse mundo, e aí é onde você acaba identificando também que você tem aptidão para isso. E aí sim, uma leitura, um estudo, um curso acaba desenvolvendo essas habilidades, mas eu acho que o primeiro tem que ter esse pontapé, sabe? De tipo, entender como que aquilo funciona. Show. Pessoal, a gente está indo pro encerramento aqui, então. Tem perguntas aí, Thiago, pra gente? Uma pergunta, sim. Legal. Então, se vocês tiverem dúvidas, agora é o momento. A gente está indo aí para as perguntas que já foram enviadas e estamos prestes a encerrar aqui o episódio de hoje. Então, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas agora. Eu vou ler a primeira aqui. É do Carlos GBF. Uma pergunta. Na criação de arte, existe uma preocupação com a sociedade? Sim, hoje em dia existe muito. Assim, o que acontece? Nós temos dois caminhos complicados. Um é a empresa que quer fazer realmente produtos sustentáveis, produtos mais... você vê na indústria alimentícia, produtos mais orgânicos, então... E aí você tem um outro problema, o custo desses materiais. Então, hoje o maior produtor, o maior desenvolvedor de produtos e fornecedor de produtos ao mundo é a China. E a China, apesar de muitos estudos sobre isso, sobre ter produtos sustentáveis,
ela ainda também encontra uma barreira porque ela desenvolveu uma produção industrial muito forte com materiais já tóxicos, materiais que a gente vê aí combate no dia a dia, e ela tem uma estrutura muito grande para desenvolvimento desses produtos. E eles são nossos maiores fornecedores. Então, quando você pega e vai trazer isso, por exemplo, vamos consumir produtos, a gente ter, na Regina mesmo, por exemplo, nós temos produtos feitos de bambu. O que acontece? O fornecedor de bambu é brasileiro, ele é um produto muito caro, ele tem logística, ele tem a captação desse produto, então acaba ficando muito caro. Parece As E aí o consumidor não quer. E aí é uma coisa que provavelmente todo mundo já falou. Nossa, eu queria consumir esse produto é sustentável, só que ele é muito caro, ele é 3 vezes o valor de um produto industrial. Então, igual isopor, né? Igual isopor. Isopor a gente já nem usa, e usou muito pouquíssimo e há muitos anos atrás. Na Regina, por exemplo. Mas é muito caro esse produto e é muito difícil a gente ter um fornecedor grande desses produtos. E a China, que é o maior fornecedor do mundo, não tem esses produtos ainda. E mesmo os produtores de lá não estão exportando, eles estão utilizando. Então, a gente vai ter um movimento grande de sustentabilidade nos próximos 10, 15 anos, porque daí eles vão estar estruturados lá, que eles vão ser ainda... vai ser difícil eles não serem o maior fornecedor do mundo. Então, quando eles estiverem estruturados, nós vamos ver na gôndola um produto muito barato. Então, eu vou comprar essa colher de bambu feita por artesãos e não sei o quê, porque ela é sustentável do que essa colher de silicone feita com petróleo, feita com plástico, feita com alumínio e etc. Então, hoje o maior problema é isso, sabe? É ter fornecedores para esses produtos. Esse é o maior empecilho hoje no mercado. Então, por isso que a gente vai na gôndola e fala, nossa, esse produto é idêntico a esse, a diferença em material, mas ele custa 3 vezes mais. O problema é esse, é o fornecimento do material. E ainda assim, as empresas que fornecem o material, a matéria-prima, também não estão muito preocupadas em se modificarem. Tipo, eu vou deixar de trabalhar com plástico, por exemplo, e vou trabalhar com plástico sustentável e tudo mais. Então, eles também têm esse empecilho e eles acabam criando problemas para as empresas que querem. Mas a visão que eu tenho, o que eu consigo perceber, inclusive em algumas marcas que vão lançando alguns produtos sustentáveis, você vê que eles estão tentando se movimentar, estão tentando implementar, estão vendo a aceitação do público quanto ao preço, estão fazendo alguns testes, e isso é muito grande nos últimos 8, 10 anos, você percebe muito essa diferença. Então, hoje você vai no mercado e você vê leite orgânico, leite condensado, ovo criado de granja de galinhas soltas, então você vê bastante coisa, assim, bastante movimento. Só que, infelizmente, o preço não é para todos os bolsos, e eu acho que é o maior empecilho. Eu acho que, realmente, eu concordo com você. Daqui uns 10, 15 anos a gente forte isso. Porque a água não bateu na bunda, né? Exatamente. Por exemplo, a água não faltou. A água não faltou ainda. A China, ela já está tendo problemas com... Ela está tendo um movimento um pouco mais forte. Principalmente poluição, né? Então a China já está muito zoada, né? Então eles estão com um movimento muito forte dessa questão ecológica. Então eu acredito que... Eu acho que 10 ainda é muito. Eu acho que em 5 anos eles já vão estar com um movimento bem mais forte aí para fazer essa exportação desses produtos para o resto do mundo. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017, nós tivemos nessas reuniões climáticas em alguns grupos, G20, por exemplo, que eles tiveram alguns... A China teve alguns problemas com a França, com o Reino Unido, com Portugal, justamente por conta de produtos que eram feitos com alguns tipos de materiais que eles já estavam cortando. Os Estados Unidos foi o que demorou um pouco mais, mas eles também tiveram um movimento teve um movimento com o Trump, mas foi para algumas outras questões, mas também teve envolvido sobre isso. E agora com o Biden também a gente está vendo alguns movimentos sobre isso, de alguns produtos que eles entregam, alguns movimentos com algumas empresas americanas que trazem produtos chineses. Então você já vê algumas movimentações, e essas movimentações, os resultados vêm aí nos próximos anos de alguns produtos que também a gente sabe que eles podem desenvolver, só não querem, até por conta da... Então, claro. Porque quem que consome mais esse tipo de produto? São os pequenos. As pequenas empresas não têm capacidade de comprar por aí, substituir isopor da marmita para um papelão
coisa do tipo, não estrague ali. Uhum. Sim. Então, cara, isso daí é um produto caro para uma marmitaria fazer, né? Então, E é interessante esse ponto que a gente entra de volta a gente volta no designer de produto, porque ele também tem agora um novo desafio de como transformar esses materiais em materiais que as pessoas vão consumir, porque assim, você tem um grande problema. Por exemplo, na marmita, que foi um ponto que você tocou. A pessoa ela está acostumada com aquele produto de isopor que mantenha aquecido. Aí a gente descobre um novo material. O designer de produto tem o desafio de manter aquilo atrativo, de também não só o preço, mas ele tem que trazer atratividade para aquilo lá, ele tem que transformar aquilo necessário. Então, não só a parte da sustentabilidade, um produto que vai ser relativamente mais caro, mas ele tem que fazer a empresa sentir necessidade daquele produto. Então, aí o designer de produto entra também. Pegar materiais e transformar aquele material de uma forma atrativa. E a gente teve um movimento desse na Revolução Industrial ainda, quando os artesãos saíram do seu clusterzinho de produzir uma peça e foi para a indústria, ele teve esse desafio de como produzir em grande escala produtos que fiquem bem acabados. Então, ele teve que entender o material, teve que trazer aquilo para o cotidiano dele. Então, apesar de eu fazer em tal material, a indústria faz em outro material. Então, eu tenho que entender como isso funciona. É interessante esse ponto. E esse é um desafio agora, um novo movimento que a gente vai ter, com essa mudança da sustentabilidade. A sustentabilidade já está trazendo isso para o designer tem que pensar nisso, tem que avaliar isso, e tem que... Eu tive já momentos de fazer produtos com papéis reciclados, entender como que a impressão ia funcionar naquele papel. Então, tanto que a gente está em fase de testes ainda, porque essa mudança é mais complexa, tem que mudar na hora da criação, não pode ser o mesmo estilo de design, tem que ser diferente, porque ele vai ser impresso em material diferente. Então, essas questões também são avaliadas, elas são levadas em consideração. bom, a gente não Show. teve mais nenhuma pergunta aqui, Rafa. Não, legal. Pessoal, então a gente está encerrando aqui, mas antes de encerrar, né, Paulo, aonde que o pessoal pode te achar? Conta aí seus projetos que você quer divulgar, fica à vontade aí. Bom, hoje pode me achar nas redes sociais, eu uso bastante Instagram, não aconselho porque eu compartilho muita coisa boa, muita coisa ruim, mas é bacana, pode procurar lá, Paulo Gonspior. Meu Behance também, Paulo Gonspior, tem alguns trabalhos, tem algumas coisas que eu já fiz nessa 12 anos de jornada. Tem meu Dribbble também, Dribbble, na verdade, que é alguns projetos que eu já testei, algumas coisas que já foram para o mercado, algumas ideias que ficaram paradas, e aí consegue acompanhar meu trabalho e a gente está aí nas redes sociais. Precisando. Se precisar de um designer, pode me procurar, mas venha com um briefing bom para a gente entregar uma coisa boa também. Com tempo, a gente precisa de bastante tempo para desenvolver o que você precisa. Então, pode me procurar, mas com tempo. Show de bola. Pessoal, quem quiser me acompanhar aí também, eu tô no LinkedIn e no Instagram, são meus principais canais, tá? Então, meu Instagram tá aqui embaixo da minha imagem e meu LinkedIn é Rafael Machado. Então, se quiser se conectar por lá também, fiquem à vontade. Feito. Queria mandar um abraço aqui pro Sérgio também, o Sérgio da te mandou. E, pessoal, quem quiser me achar, meu Instagram tá aqui embaixo também, @. Sigam a Resu, tá no YouTube. Então, essa live aqui vai pro YouTube, vai ficar na Twitch aqui durante uma semana. Depois vai pra lá. E também no Spotify. Então, pra achar a gente no Spotify, só você digitar Recast de marketing, já vai achar a gente lá. Todos os nossos conteúdos desde a Season 1 já tá lá. Então, a gente tem mais de podcast lá dentro. Muito bom. Ouçam. Então a gente tem diversos conteúdos lá de UX, agora de produto, design de produto agora, né? Várias coisas. De marketing, vendas, tem tudo. Cara, se você quiser um conteúdo bom, é só entrar lá. E é muito bom mesmo. Garanto. E toda semana a gente tem aqui um novo convidado, a gente troca ideia sobre determinado assunto. Então, só acompanhar a gente, já dá o coraçãozinho aqui que você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo. Pessoal, é isso. Muito obrigado, Paulo, pelo seu tempo, por essa aula que você deu pra gente. Rafa, muito obrigado novamente por mais uma semana aqui comigo.
Galera, E eu tamo que junto. agradeço. Muito obrigado. Valeu! Até semana que Tchau, vem. tchau.